Amós capítulo 3, versículo 7. Coloca aí no telão, por favor. Amós capítulo 3, versículo 7 é um dos meus textos favoritos. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Eu fico impressionado, meus irmãos, de vez em quando eu converso com a minha esposa, com os amigos mais próximos, que nós cantamos algumas canções nossas aqui. Eu sempre digo para um amigo meu assim, para amigos meus, falo assim, cara, não é louco isso, saber que essa música que a gente está cantando estava por aí? Estava por aí antes de eu compor. Estava disponível. Mas é minha. Eu achei. Aí eu ouço algumas músicas de compositores, amigos ou não, pessoas que eu admiro, eu falo, por que eu não compus essa música? Aí logo no meu espírito vem, por que você não foi lá buscar ela? Outro estava lá para buscar. Aí olha só que incrível isso. Imagina, Deus quer fazer algo nessa cidade? Sim ou não? Sim. Aí imagina se Deus quer fazer algo nessa cidade e chama você antes para saber o que Ele quer fazer. É isso que diz o texto. E eu acho interessante o seguinte, que o profeta é claro, Deus não pode fazer coisa alguma sem antes contar para os seus servos, os profetas. Deus não pode ir. Você está falando então, Tom, que Deus não pode alguma coisa. Ele não pode todas as coisas? Claro que pode, mas Ele não se permite poder fazer nada sem contar para alguém antes. Eu não sei você, meu amigo, mas eu quero saber. Eu não sei você pode não querer, mas eu quero, e essa é a minha oração. Existe uma oração no nosso interior, na nossa igreja, nossa banda, nossos amigos, nossa família, minha esposa. Seja lá o que o Senhor for fazer, avisa pra gente antes. A gente quer fazer parte disso. O Senhor quer fazer o que na nação? Avisa pra gente. É por isso que eu tô aqui, gente. Eu não tô aqui porque eu posso, não. Eu não tô aqui porque eu sou bom, não. Eu não tô aqui porque... Não tenho talento. Aliás, porque eu tenho talento, não é isso. É porque eu estava no lugar certo quando Deus quis compartilhar o que compartilhou para mim. A gente só estava no lugar certo. Olha que igreja linda. Quando Deus quis fazer isso, Ele procurou alguém. Ele achou os pastores. Os pastores ali, ó. Jesus, ó. Eu não estou nem aí por que o Senhor quer. Eu quero a sua presença. Eu não quero saber qual que é o plano, qual que é o projeto. A gente está aqui, com ou sem projeto. Aí Deus fala, você está aqui mesmo sem nenhum projeto? Então toma um projeto. Você está aqui mesmo sem nenhum plano, sem nenhum ministério, sem nenhum cargo, sem nenhuma promoção, sem nenhum broche. Então toma, promoção. Eu lembro de Davi. Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai. A palavra de Deus fala que ele está de trás das malhadas. O que são malhadas? As ovelhas. E Davizinho escondido lá atrás. Davi, um menino sensível, um menino fácil, um menino de como a palavra de Deus disse, quando Davi entra na casa de Jessé, na casa do seu pai, para ser ungido rei, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: ele tinha formosa aparência, e quando você for estudar isso, você vai perceber que não era um menininho bonitinho, é que a beleza de Deus transparecia nesse menino. Se ele entrasse aqui agora, todo mundo ia ficar, nossa, que menino de Deus, que menino ungido. Ele estava lá no seu lugar secreto, cuidando das ovelhas do seu pai, e dizendo, eu sempre costumo dar essa analogia, e fruto do que eu li num livro chamado Perfil de Três Reis, um livro fininho, mas maravilhoso, que mudou minha vida. Esse livro faz uma analogia como se Davi estivesse olhando para as ovelhas do seu pai, enquanto elas
comiam, bebiam e dormiam. E ele está olhando debaixo de uma árvore, talvez, sentado com sua harpa na mão, dedilhando e olhando e meditando naquilo que estava acontecendo na frente dele. E de repente ele diz: Senhor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, assim como eu sou o pastor dessas ovelhas, e elas não sentem falta de nada agora. Elas têm água, elas têm pastos verdejantes, elas têm comida, elas têm descanso, elas têm proteção, ainda que elas andem no vale da sombra da morte. Eu vou lá buscar elas, eu posso enfrentar um leão e um urso para salvar cada ovelhinha dessa. E o sentimento que eu tenho por essa ovelha, eu posso comparar a como sou cuidado e amado pelo Senhor. Esse menino que escreveu isso, você acha que ele queria promoção? Você acha que ele queria ser rei? Você acha que ele queria um grande cargo? Você acha que ele queria uma multidão seguindo ele e obedecendo suas ordenanças? Obviamente não. Até porque isso não estava nem perto de ser exposto para ele. Realidade de reino, de rei, de súditos, estava muito longe. Já tinha um rei no seu devido lugar. O seu nome era Saul, alguém que foi levantado por Deus, porque era um homem de Deus, e quando chegou lá, se corrompeu. Davi estava suficiente, se sentindo suficiente em Deus. De repente Deus olha para Davi. Eu imagino Deus dando uma olhada em Davi. Que menino. Esse menino. E Davi teme ao Senhor. E Davi diz, Salmo número 8, quem é o homem para que dele te lembres? Quem é o filho do homem para que o visites? Ou seja, eu estou diante do Senhor e eu não me sinto digno nem da sua visitação. Você acha, meus irmãos, que esse menino queria promoção? Você acha que esse menino queria exposição? Não queria nada. Mas ele sabe muito bem quem ele é. Ele sabe muito bem quem ele é, tanto que ele continua o Salmo 8 dizendo: quem é o homem para que dele te lembres? Quem é o filho do homem para que o visites? Aí ele diz: fizeste-me por um pouco menor do que os anjos, e de glória ou de honra me coroaste. É Davi dizendo para Deus assim: eu não me sinto digno, mas eu sei quem eu sou, porque o Senhor disse que eu sou o que sou. Vocês estão aqui, gente? Deus está ministrando seu coração? Porque está ministrando muito, meu. Enquanto eu falo, eu sou extremamente ministrado. Eu acho que o padrão de Deus com relação à jornada com Cristo é o padrão de Cristo na terra. O padrão de Deus, vou repetir, com relação à jornada com Cristo que a gente precisa ter, é o padrão de Cristo na terra. Cristo, ainda sendo Deus, não usurpou o seu próprio Deus. Antes, a si mesmo se humilhou, se esvaziou, abriu mão da sua glória inteira e desceu na terra, sem glória, porém glorioso em todos os seus caminhos. Deus veio sem glória nenhuma. Quem olhava para ele não conseguia perceber, a não ser por discernimento de espírito, que ele era Deus. Mas as palavras que saíam desse homem eram gloriosas, meu amigo. O padrão de Deus com relação à jornada com Cristo aqui na terra é o padrão de Cristo na terra. Um homem que sabe o que Deus deu para ele, mas que não se gloria nele mesmo. E a palavra de Deus em Filipenses 2, 5 em diante, eu estou recitando isso. Jesus sendo Deus, não usurpou seu próprio Deus, antes a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo, assumindo a forma de... Meu amigo, Deus, Filho,
ele já desceu muito e se humilhou para ser homem. Agora, servo dos homens é uma humilhação muito grande. É como se eu, Deus, olhasse para você e falasse assim: vou descer e ser semelhante a eles. Mas não só isso. Quando eles todos saírem daqui, eu vou limpar essa igreja inteira, vou varrer e vou servir todo mundo. Vou visitar aqueles que estão doentes, vou assistir aqueles que estão cansados. Aí João capítulo 5, Jesus Cristo vai dizer 5,14: eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. Eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. Jesus Cristo, vocês estão acompanhando? Jesus Cristo, cheio de graça e verdade, porém servo de todos. Jesus olhava para um publicano, enxergava ele, alguém no qual poderia servir. Pessoas que se parecem com Cristo, elas estão sempre procurando uma maneira de servir alguém. Se você está procurando na sua vida alguém para te servir, esse não é o padrão do Evangelho. Você deve andar por aí tua vida inteira procurando gente para servir. Esse é o padrão do reino. Esse é o padrão do reino. Então, para finalizar essa parte, eu digo o seguinte: que Jesus só fazia aquilo que via o Pai fazer. Baseado nisso, eu entendo que Jesus, ainda sendo Deus, se fez servo de todos os irmãos, e servo tem um serviço a fazer. O servo tem um serviço a fazer. A pergunta é: você tem um serviço? Não secular, estou falando, você tem uma missão? Qual a sua missão? O que Deus te chamou para fazer? O problema, meus irmãos, é que a maçante população brasileira e mundial vai dizer: não tenho serviço nenhum, ninguém me deu oportunidade. Não tenho serviço nenhum, não tenho oportunidades para servir. O problema é que você não quer oportunidade para servir, você quer oportunidade para aparecer. Você não quer oportunidade para servir, você quer a oportunidade para ser aplaudido. Aí eu estava conversando com o pastor Ademar esses dias, ele falou para mim: não existe ninguém humilhado. Aliás, não existe ninguém humilde. Aí eu estou diante de um dos homens mais humildes que eu já vi na minha vida. Senhor, como que o Senhor está falando para mim que não existe ninguém humilde? Ele falou: Tom, filhão, chama de filhão. Filhão, não existe ninguém humilde. Existe gente humilhada. Se você olhar um irmão humilde, pode ter certeza que ele está se humilhando todo dia. Pode ter certeza que ele está sendo humilhado. Ele está se colocando em posição de humilhação. Recebi uma pergunta no Instagram esses dias: Tom, como é que eu faço para ser mais humilde? Aí eu respondi: você não vai conseguir. Você não vai conseguir por sua força ser mais humilde, a não ser que você promova eventos para a própria humilhação. Promova a auto-humilhação. Eu não estou falando de chegar aqui e me humilhem. Não é isso. Obviamente não. Mas Aí o pastor Ademar explicou. Ele falou assim: há 40 anos eu ministro. E há 40 anos, toda vez que alguém me elogia, eu me sinto cara. Mas na mesma hora que a pessoa me elogia, eu já fiz um pacto com Deus, que eu entrego todo o elogio para Ele. É um homem de 60 e poucos anos. Humilde, porque se humilha o tempo inteiro. Davi é alguém que do lugar secreto atrai o coração de Deus com a sua vida, com o seu padrão, com aquilo que faz, como pensa, como se projeta. Eu imagino, gente, eu não sei se está fazendo sentido para vocês, isso que eu estou falando aqui, não sei se está sendo bênção, não sei, porque vocês não falam nada. Todo mundo fica só olhando para mim assim, ó. Não sei se está sendo bom, se não está. Pergunta aí, irmão, se está sendo bom. Está sendo bom, irmão? Pastor vai voltar outra vez? Pergunta a eles.
que eu estava falando mesmo? Oi? Davi atraiu o coração. Obrigado. Uma salva de palmas para esse menino aqui. Ele estava prestando atenção na mensagem. Davi atraiu o coração de Deus. Aqui um livro, para quem está prestando atenção na mensagem. Davi atraiu o coração de Deus com a sua vida, com a sua simplicidade. A palavra de Deus fala e o próprio Davi deu a receita. Davi deu a receita. Quer atrair o coração de Deus? Davi deu uma receita. Coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Coração quebrantado e contrito, o Senhor não resiste. Eu imagino Deus assim, eu preciso ouvir a ministração desse menino, porque ele não tem plateia, ele quer me atrair. Eu preciso dar uma ouvida nessa ministração desse menino, porque a música dele não toca na rádio, não toca no YouTube, só toca aqui, para mim. Eu imagino Davi num ambiente completamente desfavorável, porque você acha mesmo que Davi saía da sua casa com as ovelhinhas, ia ali no quintal e cuidava das ovelhas e voltava? Não, Davi viajava. Davi viajava. Às vezes ele encontraria comida no cume do monte, ele subia com as ovelhas no cume do monte, no vale, beira de rios, completamente desfavorável. E desse lugar é o habitat natural do adorador Davi. A presença de Deus se torna o habitat natural do adorador Davi. Meu amigo, o padrão é esse. A presença de Deus deve ser o seu habitat natural. Quantas vezes a gente começa a ministrar 10 minutos, 15 minutos, dá 20 minutos, a gente percebe alguns assim, ó. Cansei. Dá uma sentada. Só consegue ficar 20 minutos, sabe por quê? Não é o habitat natural. Não é desse lugar. O que Deus está chamando pessoas aqui a fazerem é fazerem dos seus quartos, dos seus banheiros, dos seus carros, dos seus escritórios, das suas cozinhas lavando louça, o seu habitat natural. É basicamente o seguinte: me deixa na presença de Deus e me esquece. Eu vou ficar lá porque não tenho dificuldade alguma. É desse lugar que Davi canta. Ele canta sobre o que está vendo, ele canta sobre o que está ouvindo, ele canta sobre o que está contemplando. Davi, quando era já mais velho, Salmo 27, versículo 4, ele pede uma coisa que a gente sempre pede, mas pede errado, ou pede pela metade. Quer ver? Salmo 27, 4. A gente pede errado porque pede pela metade. Não pede o porquê, mas pede o quê. Olha só. Salmos 27, 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Tá, para aí. Não é assim que a gente canta? Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha... Aí eu acho que o Brunão tinha que cantar assim: para contemplar tua beleza e meditar no seu templo. Aí completou. Porque a gente não pede o porquê, a gente pede só o quê? Morar na casa do Senhor. Mas para quê você vai morar na casa do Senhor? Aí você não sabe. É igual eu cresci menininho com um sonho. Eu sou daqueles menininhos precoce e prodígio, sabe? 8 anos tocando bateria na igreja. 15 anos liderando adoração. Sabe qual foi a primeira vez que eu expulsei um demônio? 15 anos. Ensaio dos adolescentes pro congresso. Aí todos os adolescentes ali, de repente a menina caiu. Pá, e começou. Todo mundo correu, inclusive o líder. Ficou só eu.
Eu olhei pro demônio, o demônio deu uma olhada para mim assim, canto de olho. Falei, eu vou lá. E expulsei o demônio a primeira vez, com 15 anos. Eu sou aquele menininho prodígio. Com 10 anos, meu sonho, eu olhava o Cirilo, David Keelan, Casa de Davi, eu olhava Nívia Soares, Heloísa Rosa, eu olhava, sei lá, um monte de outros irmãos, eu falava, que sonho que é viver integral da obra. Tinha um sonho de viver integral da obra. Aí fui crescendo, até que um dia me formei na escola, e meu pai falou assim, agora você vai realizar teu sonho. Já se formou na escola, a gente está esperando sair o visto para você ir para os Estados Unidos para estudar, não acabou negando meu visto, mas eu estava aguardando entre me formar no ensino médio e ir para os Estados Unidos para estudar, estava aguardando o visto sair, agora você pode gastar esse tempo que você tem na presença de Deus. Eu falei, meu sonho. Aí teve um dia, foi engraçado, primeiro dia, acordei cedo, tomei um banho, fiz uma marmita de sanduíche, peguei meu violão Janine de nylon, vou para a igreja sem integral. Agora eu vivo na casa de Deus. E fui pegar a chave com meu pai, pertinho de casa, dava para ir andando, cheguei, abri a igreja, já comecei a sentir aquela presença de Deus, sabe, aquela coisa, ai, meu sonho, vou viver orando aos pés de Jesus. Jesus vai me dar muita canção, vai ser maravilhoso. Aí fui. Aí entrei no salão, aí olhei o palco, vim no palco, aí dei aquela olhada assim, é agora. Comecei, hein? Deus, não sei o que, e tal. Comecei a orar pelo irmão, pela família, pela igreja, orar por todo mundo. Aí olhei assim, já acabou a oração, peguei um violão, comecei a cantar as canções que eu sabia. Santo, 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 aquela coisa, de repente bateu aquele desânimo. Falei, mano, e agora o que eu faço? Né? Eu não queria me dobrar, mas assim, eu sabia que meu repertório estava acabando. Falei, caramba, e agora? Aí comecei a orar de novo, aí comecei a tocar, de repente eu olhei, 45 minutos. Falei, ué, gente, como é que eu vou morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida? Todo dia? Esse expediente não vai acabar nunca. Aí Davi pede, eu quero morar, fazer da tua presença a minha morada. Não é mais sobre uma parede, um palco, não, um telão, não. Eu quero viver na tua presença. Eu quero caminhar na sua presença. Para quê? Para contemplar e meditar. Para contemplar e meditar. Davi queria ficar na presença de Deus para contemplar e meditar. Por quê? Porque ele sabia que quando ele contemplasse, aquilo que ele contempla mexe com aquilo que ele entende, com aquilo que ele medita. Na tua lei, Davi disse, eu medito de dia e de noite. É uma vida inteira de meditação. Os orientais roubaram da gente uma disciplina espiritual que é nossa. Você sabia? É nossa. Meditação é de Deus, é dos crentes, é dos filhos de Deus. Mas uma meditação que não vem a partir da contemplação vira vazio. Porque sobre o que eu vou meditar? Sobre o que eu estou contemplando. Se eu não estou contemplando nada, eu não vou meditar em nada. Minha mente fica vazia. Aí existe um ditado que diz que mente vazia, oficina do Satanás. Davi sabia o padrão. Davi sabia reconhecer a presença. Davi andava na presença. No vale, na montanha, na chuva, no sol, debaixo de uma árvore. Davi andava na presença. Que homem de Deus. Davi é meu herói do Velho Testamento. Poderia ficar falando sobre Davi aqui a vida inteira. Depois de Jesus, Paulo é Davi. Mas do Velho Testamento pode ter certeza que é Davi. Ou li a vida de Davi milhares de vezes, centenas de vezes. Li a vida de Davi. Sabe por quê? Me identifico. Quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero caminhar na presença. Na presença. Parar de ficar, vamos buscar a presença. Não, ela já está aqui, ó. Fácil, simples.
Já estamos na presença. Quando você sair daqui, vai na presença. Sabe o que Deus falou para Abraão? Anda na minha presença e ser perfeito. Obviamente, Deus não queria perfeição, mas a palavra é: anda na minha presença e se certifique de que você está dando o seu máximo para ser como eu sou. Isso aí é perfeição para Deus, porque Deus sabe que perfeição é um padrão que você não consegue alcançar. Deus não chama perfeitos, eu não sou perfeito. Mas a pergunta de Deus para mim é: com o que você tem, faz. Você está certo de que você está dando o seu melhor? Isso é perfeição. Anda na minha presença. Anda na minha presença. Davi andava na presença. Então Davi o tempo inteiro estava contemplando, meditando. Essa é a chave da adoração, tá? Essa é a chave da adoração. Pessoal do Ministério de Música, essa aqui é a chave da adoração. Contemplar e meditar. Sabe qual é o problema? É que a gente vem aqui para cantar, sem ver nada, sem saber o que está acontecendo, a gente só canta. E às vezes a gente canta um refrão que dá aquela arrepiada, fala, aleluia. Mas você ainda não sabe o que está acontecendo, você só sabe que está arrepiando, tá fazendo tremer. Mas o que é isso? Adoração consciente é aquela adoração que você vê. Eu falei isso daqui da última vez que eu vi, sobre ver e ouvir. Ver gera em você discernimento, ouvir gera em você sensibilidade. Você precisa ver. O que você está vendo? Então, mas eu não consigo. O que ver é esse? Obviamente, gente, olha só. Quando alguém te falar, o que você está vendo? Não é o que você está vendo na tua frente, igual eu estou vendo minha mão aqui. Não. Mas é o que você está sentindo de Deus. O que você está enxergando no Espírito de Deus? E não é místico, entenda isso. Não estou chamando você com um elefante voando rosa. Não, nada disso. É simples. Quando eu estou na presença do Senhor, olha só. Eu estou na presença do Senhor. Aí parou de tocar o refrão, porque às vezes o refrão te atrapalha a meditar. Então nós da adoração temos que saber o tempo certo, ou até onde a gente canta esse refrão. Chega uma hora que eu preciso deixar você cantar. Por quê? Porque quando para o refrão, é o momento que você olha para o Senhor. Eu espero que essa chave mude a adoração dessa casa aqui. Você olha para o Senhor. Está olhando, está contemplando. Aí vem na tua mente, santo. Santo. Espera aí, santo. Aí você pensou, santo. Santidade. Ele é santo. E a santidade dele cobre toda a casa. Os anjos cantam santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. E eu poderia conversar com vocês sobre a santidade de Deus aqui 2 horas. O que é isso? É fruto de uma meditação. Eu vejo santo e eu já medito, ele é santo. E a santidade dele enche a minha vida. Eu sou santo porque ele é santo. Sede santos porque eu sou santo. Separados, consagrados. Santidade ao Senhor. Isso vai enchendo a nossa mente. Aí olha que glorioso. No meio da meditação, o que está acontecendo aqui agora? Está acontecendo meditação. Você sabia, acho que você sabe, muita coisa que eu falo aqui, estou falando, vou falar, eu não sabia que eu sabia que eu sabia. Eu não sabia que eu sabia que eu sabia. Eu só falo. Mas o que é isso? Não é uma revelação. Ei, Deus me deu uma revelação. Sim, algumas vezes, mas na maioria das vezes é a minha meditação sendo esticada. É a minha meditação sendo esticada. Um pensamento leva a outro pensamento, que leva a outro pensamento, que leva a outro pensamento. Então eu estou falando com você de Davi, daqui a pouco eu linkei com Jesus. Aí daqui a pouco eu fui para não sei onde. E fui, isso, o que é isso? Eu estou entendendo mais. Agora, para terminar essa mensagem, olha que interessante. Paulo vai bater muito na mesma tecla. Renovem a sua maneira de pensar.
Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se existe alguma virtude nisso, e se existe algum louvor, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Projeta Romanos 12, versículo 2, a gente vai saber o que a gente está falando. Romanos 12, versículo 1 e 2, por favor. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto o quê? Gente, esse é o culto o quê? Então, olha só, Deus não espera de nós um culto. Ninguém sabe o que está fazendo, ninguém sabe o que está acontecendo. O irmão se jogou lá de cima e você está assim, Jesus. Aí tem o irmão pendurado nesse negócio aí que você fala, cara, desce daí. Inconsciente, inconsequente, sabe? Aquela coisa meio bagunçada que ninguém sabe o que está fazendo. O que é o culto racional? O culto racional é a entrega do corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Olha só versículo 2. E não vivam conforme os padrões desse mundo, não vos conformeis com os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme. Deus transformará a gente por quê, gente? Por onde que Deus transformará a gente? Pela renovação da nossa mente. É ou não é importante meditar? E sabe o que acontece? Muitas vezes que eu estou meditando numa palavra, Deus me dá outra palavra. Deus me dá uma outra porção dessa mesma revelação. Eu vou completando o quebra-cabeça de revelação. Meus amigos sabem, tem pregações que eu prego que os caras já ouviram 35 vezes. Deus está falando comigo, eu saio por aí pregando. Ai, pastor Tom, você não tem uma mensagem todo domingo? Toda vez que você vai ministrar? Meus irmãos, eu não preparo uma mensagem, eu tenho uma mensagem. Eu não preparo uma mensagem, eu tenho uma mensagem. Obviamente, quando eu tenho uma mensagem, eu aperfeiçoo a mensagem biblicamente. O que eu estou dizendo é que eu não vou lá e falo, preciso de uma mensagem sobre cura, igual a biblioteca. Cadê? Cura. Não. E eles sabem também, porque já ouviram 35 vezes a mesma mensagem, que a quarta está mais aperfeiçoada que a terceira. Não é assim que funciona. A quinta está mais aperfeiçoada que a quarta. E aí geralmente eles me chamam e falam, cara, essa parte não tinha na última vez que você pregou essa. O que está acontecendo? Eu digo, meditação. Sabe por que a gente não sabe nada? Porque a gente não medita em nada. Sabe por que não tem autoridade nas nossas mãos? Porque a gente não medita. Se eu falar para meus irmãos, se eu falar para vocês assim, vamos todo mundo agora pensar naquilo que acabou de ser dito aqui. Não tem música, não tem nada. Alguns vão dormir. Os outros vão cair da cadeira de tanto sono. Não vai passar nada pela mente. Então como é que eu faço? Vai ler tua Bíblia. Posso ouvir 2, amém, pelo menos? Amém. Vai ler tua Bíblia. Vai ter com a tua Bíblia. Pega a sua Bíblia. Compra a Bíblia da igreja, aleluia. Achei engraçado, cara. Compra a Bíblia da igreja, medita nela. Pega um texto, procura o contexto. Puxa, estica. Por quê? Porque isso vai te levar a uma nova revelação. E eu não sei se você quer isso, mas eu quero muito saber o que Deus sabe. Eu quero muito conhecer o coração de Deus. Eu não quero ficar velho espiritualmente. Meus amigos, pode ter certeza, a matemática é simples. Se eu paro de buscar a Deus pelos próximos 10 anos, daqui 10 anos eu estou velho espiritualmente. Eu estou igual Eli, cego, surdo, gordo, imóvel. Talvez eu vou estar pregando essa mensagem ainda,
Por quê? Porque é a última vez que eu meditei em alguma coisa. Misericórdia. Diga comigo, misericórdia. Nós precisamos urgentemente nos tornar pessoas maduras. E os maduros não ficam esperando serem abastecidos. Ouvi Bob Sword, um dos meus autores favoritos, principalmente falando sobre adoração. Ouvi ele dizendo o seguinte: você não vem para a Bíblia, você não vem para a igreja para comer, para se alimentar. Ai, vou lá na igreja porque quem sabe Deus me dá uma palavra. Ai, vou lá na igreja me alimentar. Não, você não vem para a igreja para se alimentar. Igreja, a nossa instituição, tem se afastado daquilo que realmente é a igreja viva e orgânica do Senhor. Qual que é a igreja viva e orgânica do Senhor? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 em diante, Paulo está exortando os coríntios dizendo: vocês estão fazendo errado a Santa Ceia do Senhor. Vocês estão errando na Santa Ceia do Senhor. Por quê, Paulo? Achei que a gente estava fazendo certo. Olha só o que vai dizer: mas nisso que agora prescrevo, não posso elogiá-los. O que ele está falando aqui? Eu não vou bater palma porque vocês estão fazendo, porque vocês se reúnem não para melhor, mas para pior. Porque antes de tudo, estou informado que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E em parte eu creio, acredito que isso é verdade. E até é necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor o quê? Que vocês comem. Então, quando você vem cear, não é para comer. Não é para comer. Versículo 22. Porque, 21. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Gente, não é isso que está acontecendo? Vou para a igreja comer, vou para a igreja antecipadamente pegar aquilo que eu preciso. E o outro? Salvação individual. Ele que lute. Então o problema é que existem divisões. O que estava acontecendo em Coríntios? Com os coríntios? A festa da ceia acontecia no meio de uma festa. Essa festa se chamava Festa Ágape, ou Festa do Amor. E essa festa é igual as festas que tinha lá em casa. Vem e cada um traz uma coisa. Festa de pobre. Cada um traz uma coisa. Os homens trazem refrigerante, as mulheres trazem salgadinho e bolo. Cada um traz uma coisa. O que acontecia aí? Vai ter festa ágape. Uns trazem pão, outros trazem vinho, outros trazem pão e vinho. Podem trazer. E aí olha que lindo. Todos traziam pão e vinho e repartiam entre eles, comiam juntos. Que coisa maravilhosa. Não é? Imagina isso. Todo mundo traz um pouquinho de pão, um pouquinho de vinho, e a gente toma o pão, come o pão, toma o vinho e lembra do Senhor, faz aquele memorial maravilhoso. Todos são cheios, mas olha o que está acontecendo. Aqueles que moram mais perto da igreja chegam primeiro, comem primeiro. Aqueles que moram longe da igreja, e a gente não está falando de Itu, a gente está falando de Corinto, a gente está falando que pessoas vinham de 10, 15 dias andando para a festa. Quando chegavam depois de 15 dias, não tinha mais nada para comer, não tinha mais nada para beber. Aqueles que tinham recursos financeiros compravam mais pão e se reuniam só a família, só a panelinha. E comiam até se embriagar. Enquanto uns que não tinham condições e vinham porque seria repartido, é óbvio, ficavam com fome. Versículo 22. Será que vocês não têm casas onde podem comer ou beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los?
Nisso certamente não posso elogiá-los. Olha só, versículo 21 vai dizer o seguinte, 22, vai dizer o seguinte: vocês não têm casa para comer? Responde uma coisa: lugar de comer é em casa. E aqui é lugar do quê? Compartilhar. Dar o que tem. Ah, eu não tenho nada. Tem. Você tem. Ah, estou meio sem tempo essa semana, não tive tempo de preparar nada. Não. Você tem. Você tem intelecto. Você tem vida. Você tem uma camiseta linda que ninguém quer, que você não quer, que está no teu armário. Você tem. Você tem um emprego para dar. Você tem. Você tem dinheiro. Você tem tempo para tomar um café durante a semana. Você tem o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, para que você ore pelos enfermos e eles sejam curados, assim como nós vimos pessoas sendo curadas aqui. Só que sabe qual é o problema? É que nós somos católicos, apostólicos, romanos na nossa maneira de cultuar. Vocês vieram aqui para ver um homem cheio de Deus liberando uma palavra. É um homem cheio de pão, compartilhando pão com aqueles que não têm pão, porque não produzem pão nas suas próprias casas. Eu preciso falar isso. Eu sei que eu tenho respaldo do pastor para falar isso. É um homem, um papa, um padre, ensinando como é que reza a missa. Levanta a mão. Fala isso. Fecha o olho. Dá um abraço no irmão. Desabraça aí o irmão agora. Dá 3 pulinhos. Vem entregar a oferta. Pode ir embora. Não é assim que funciona? Quando na verdade, Paulo vai dizer assim, quando se reúnem, em outro contexto, eu não lembro qual que é a referência, uns têm salmos, outro tem profecia, outro tem línguas, outro tem interpretação de línguas. O que é isso? É uma liturgia dinâmica, dependente do Espírito Santo. É um lugar onde a gente vem porque tem, não vem para ter. A gente vem porque tá sobrando. Ah, então, mas é a primeira vez que eu entro aqui e não me converti ainda. Então sabe o que vai acontecer? A gente vai falar de Jesus para você. Você vai levantar a tua mão hoje, vai entregar sua vida para Jesus. É tudo o que a gente tem. É o que a gente tem. É o Evangelho de Cristo. São as boas novas. É a anunciação das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que eu tenho. O que Pedro e João disseram para o paralítico? Eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho algo para dar. Levanta e anda no nome de Jesus de Nazaré. E agora, depois de tudo isso que eu disse, amarrei coisas aqui, fui amarrando, meditando, até chegar aqui. Olha só o versículo 23 comigo, vocês todos quase todos conhecem. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Semelhantemente, ou do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem esse cálice, e beberem o cálice, vocês anunciarão ou anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu ou culpado do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Olha o versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernimento do corpo. Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Se eu não consigo discernir compartilhamento, se eu não consigo discernir que a cruz nos mostrou um estilo de vida generoso, doador, eu estou comendo e bebendo para juízo. Sabe quando você come e bebe para juízo? É quando você vem para se fartar
para pegar aquele pedacinho de pão, aquele pedacinho aquele pouquinho de vinho e dizer assim: ai, mês que vem eu volto. Ai, agora está tudo bem comigo. Comi. Olha o versículo 30. Versículo 30 é poderoso. Por isso o quê? Por causa da falta de discernimento do corpo, há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos, muitos que dormem. Por que existe entre nós muitos fracos, doentes e muitos até que dormem já? Ou seja, estão adormecidos na fé, não levantam, não andam, não caminham de glória em glória. Por quê? Falta de discernimento do corpo. É óbvio. Como que eu como sem olhar para o lado? Como que eu como da mesa do Senhor sem me importar se esse cara está comendo também? Como, meus irmãos? Então, qual que é o temor que nós precisamos ter no nosso coração? Precisamos repartir o pão, compartilhar a sabedoria que vem a partir do temor. Primeiro, sermos homens de Deus, alicerçados no lugar secreto. E eu disse tudo isso para dizer que a gente precisa compartilhar. É por causa da balança que pende só para um lado que muitos de nós estão fracos, doentes, e até muitos dormem. É por causa que uns estão se fartando e uns não estão comendo, que há entre vós ou entre nós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Agora, volta no versículo 23, por favor, e eu já termino. Versículo 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor. Olha só, eu recebi essa revelação, eu não estava na mesa da ceia. Paulo não estava na mesa da ceia. Ele recebeu a revelação do Senhor sobre a Santa Ceia do Senhor. E também já vos entreguei. O que Paulo estava fazendo? Paulo estava fazendo a manutenção da visão. Ele disse uma vez, ensinou como deveria ser feito e viajou. De lá onde ele está, ele ouve dizer que está tudo errado. Eu já entreguei para vocês que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão. Cadê o pão? Um pedaço de papel, sei lá, alguma coisa. Ninguém tem um pedaço de papel aí? Vai ganhar esse livro que está aqui, quem chegar aqui primeiro com um pedaço de papel. Tem alguém querendo um livro? Não. Obrigado. Aqui, ó. Na noite em que foi traído, Jesus tomou pão. Tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei. Esse aqui, pode pegar. Esse aqui é o meu corpo, que é entregue por vós. Jesus está falando isso. Fazer isso em memória de mim. Fazer isso o quê? Por resto da vida, aliás, por toda a minha vida, eu achei que na hora que o pastor fala fazer isso, você faz assim, ó. Né? Mas Jesus não está falando isso. Jesus está falando assim: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei. Vai, toma aí. Esse é meu corpo que é entregue por vós. Faça a mesma coisa que eu fiz agora. Parte e dá para ela. Parte e dá para ela. Ó, você está com muito. Parte e dá para ela. Parte e entrega. Aqui, ó. Faça isso em memória de mim. Ó. Desculpa. Assopra e meio dos 3 segundos. Façam isso aqui, ó, em memória de mim, ó. Toma. Eu fiz isso por vocês antes da fundação do mundo. Jesus está dizendo: eu sou o Cordeiro de Deus que foi partido antes da fundação do mundo. O que Jesus está fazendo é: eu vou me partir na cruz. Espero que vocês façam a mesma coisa. Não vale a pena viver uma vida para si mesmo, pensando nos seus próprios interesses. Não. Um Deus tão generoso como o nosso espera no mínimo generosidade da gente. Porque Jesus não veio para excluir pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Jesus olha para nós, enxerga a gente igual. Qual que é a diferença entre você e o mendigo da praça do centro?
é que ele ainda não ouviu a mensagem da cruz, é que ele ainda não tem pão na mão para partilhar. Essa é a única diferença. Nós ganhamos um pão que não é só para o nosso bel prazer, nós ganhamos um pão e um vinho para compartilharmos isso. Pão para o judeu aponta para a palavra de Deus, vinho aponta para o fluir do Espírito. O judeu, ele nunca serve vinho ou pão na mesa, ele sempre serve vinho e pão. Sabe o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é: eu estou compartilhando com você para que você compartilhe com o outro, e você perdão, e você compartilhe com o outro, e você com outro, e você com outro. Costumo dizer uma coisa: eu não sou amigo dos teus amigos, você não é amigo dos meus amigos, então eu tenho responsabilidade sobre os meus amigos, você tem responsabilidade sobre os seus amigos. E para com essa bobeira de achar: ai, mas salvação individual, ele não quer fazer o quê? Não, ele não quer. A palavra de Deus fala que Jesus é o desejado de todas as nações. O menino, o adolescente árabe que está sendo treinado para ser explodido numa praça pública. Você é menos pentecostal, peraí. O menino adolescente que está sendo treinado para se explodir em praça pública por causa de Alá, deseja Jesus, só não sabe. Aí a palavra vai dizer: como ouvirão se não há quem pregue? Gente, por que o problema dessa pergunta, como ouvirão se não há quem pregue, é: gente, cadê a pregação? Cadê pessoas que carregam a pregação? Você já ouviu alguma mensagem na tua vida? Pregação? Vamos lá, pelo amor de Deus. Você já ouviu alguma pregação na tua vida? Então você tem o que falar. Você não é indesculpável. Se você ouviu uma pregação na tua vida, através de você e com você, você tem uma mensagem. O mundo precisa da tua mensagem. Agora, olha o caminho que a gente percorreu. A base disso tudo que eu estou falando é: nós precisamos estar quebrantados no lugar secreto. Se não houver um alicerce no lugar secreto, tudo o que eu disse até agora, não dá para pegar um atalho e tentar pregar o evangelho lá na frente. Não dá para negligenciar o lugar secreto. Como ouvirão se não há quem pregue? Gente, por que não há quem pregue? Se a gente Saiu uma matéria no Folha de São Paulo semana passada. Os cristãos jovens já são a maioria no Brasil. Como não existe pregação? Como não há quem pregue? Não é que não há pregação, é que não tem ninguém com pão na mão. Não tem ninguém com pão na mão, meu amigo. Agora eu vou pregar até 1 da manhã, porque a chuva está caindo lá fora. Vocês não tem para onde ir mesmo. Brincadeira, mas... Meu amigo, depois que você ouviu a mensagem da cruz, você é indesculpável. A gente não vai ser a geração de pastores que passa a mão na cabeça e fala: tadinho, ele só tem 37 anos de evangelho. Tadinho. Ele... Não, você é indesculpável. Você ouviu a mensagem da cruz? Você tem uma responsabilidade. Você tem uma responsabilidade. Acho interessante. Eu falei que ia terminar, né? Difícil terminar, gente. Multiplicação dos pães e peixes, e prometo que é a última palavra. Acho interessante como multiplicação dos pães e peixes, não tinha ninguém com pão, ninguém tinha peixe. Cadê os pães? Cadê os peixes? Não sei. Tá todo mundo com fome. Alguns estão fracos, doentes de fome. Muitos, baixou a pressão, está dormindo de fome. Ninguém tem pão. Aí de repente, Jesus pega
5 pães e 2 peixinhos do menino, agradece e parte, entrega para o discípulo. O discípulo parte, entrega para o outro. Daqui a meia hora, a maioria das pessoas tem pão na mão e tem para partilhar. De repente, as pessoas têm pão na mão. Ué, de onde surgiu isso? Da boca de Cristo. Palavra. Ué, e agora está comigo? O que eu faço com isso? Parte e passa para o lado. Ai de você se no meio da multidão você tentar esconder na bolsa. Ai de você se você tentar engordar, comer mais que o outro. E de repente, o irmãozinho lá do final tem pão também. Essa é a dinâmica. Eu só vim aqui pregar, sabe para quê? Para que você tenha pão. Eu não vim pregar para você se fartar. Eu vim pregar para que você tenha pão para compartilhar. Para que é o teu pão? Para compartilhar. Eu quero em nome de Jesus desafiar essa casa e ouvir depois os testemunhos. Nós vamos ser a igreja mais generosa dessa cidade. Você vai voltar para casa e vai fazer a limpa no seu guarda-roupa. Tênis, agasalho, camiseta, coisa boa. Se tiver furado, joga no lixo. Não era nem pra você estar usando coisa furada. Agasalho, tênis, comida. A gente vai também fazer impactos na praça. A gente vai falar de Jesus. A gente vai abrir casas de recuperação. A gente vai abrir asilos, orfanatos. A gente vai, no nome de Jesus, fazer um reboliço nessa cidade. Tem alguém comigo aqui? Gente, eu nem sou dessa cidade, mas eu estou falando, nós vamos fazer um reboliço nessa cidade. E tu serás cheia da glória de Deus, cara. Nos 4 cantos da terra, pessoas vão ouvir. Um dia se levantou um povo para ser generoso como nunca. E agora essa igreja é a mais numerosa da cidade. Um dia nós vamos ouvir falar por aí. Você sabe a igreja DNA de Deus? Cara, essa igreja é incrível. Essa igreja assiste não sei quantos órfãos. Essa igreja tem casa de recuperação. Essa igreja tem asilo, tem albergue, tem orfanato. Essa igreja tem hospital, escola, faculdade. Essa igreja, o ministério de louvor está exportando músicas para o mundo inteiro. CDs, missionários no campo, nos 4 cantos dessa terra. O que está acontecendo nessa cidade? E eu vou dizer o que está acontecendo. Pessoas aos pés de Jesus estão recebendo o pão da mão de Jesus e não estão segurando para si. O que está acontecendo em Itu? Eles têm um canal de televisão. Amém ou não? Eles têm um canal de televisão. O que está acontecendo em Itu? Essa igreja cuida dos órfãos, como eu disse. O que está acontecendo nessa cidade? Um povo se levantou em generosidade, porque entendeu o partir do pão, porque entendeu que na noite em que foi traído Jesus, queria estabelecer um padrão de cristianismo. Ele não queria estabelecer um ritual. Ele não queria estabelecer uma liturgia. Ele não queria dizer pra gente que a gente tinha que pegar um pedacinho de pão e comer, um pedacinho de vinho, aliás, um pouquinho de vinho e tomar. Não, ele estabeleceu um padrão de vida. Um povo entendeu. Um povo entendeu e se levantou. Um povo entendeu e não tem mais gente enferma na igreja. Muitas cadeiras de rodas estão ficando na igreja, as pessoas voltando para casa curadas. Um povo entendeu. Quem entendeu? Um povo entendeu. Existem profetas profetizando a Bíblia entre nós. Existem pastores pastoreando pessoas. Existem evangelistas saindo por toda a cidade. Apóstolos se levantando entre nós, missionários.
homens e mulheres simples. As pessoas vão dizer o seguinte: o que eu mais fico impressionado na igreja DNA é que tem pessoas simples que entenderam que são mais do que aquilo que tem em casa. Uma dona de casa simples, com uma casinha simples, fazendo o seu bolo e ajudando as pessoas na igreja. Um empresário de sucesso, o prefeito da cidade. Eu tenho fé para tudo isso, se a gente cair aos pés de Jesus em quebrantamento. Eu tenho fé para tudo isso, se a gente cair agora aos pés de Jesus em arrependimento. Eu tenho fé para isso agora, se a gente cair aos pés de Jesus agora. Tem alguém que tem fé comigo para isso? Perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos... Você não é obrigado a ficar. Você não é obrigado a ficar ajoelho. Por favor, não se sinta obrigado. Eu não estou falando para você ajoelhar só porque eu ajoelhei. Eu estou falando para você cair aos pés de Jesus. Eu estou vendo a moça ali com uma criança, uma moça grávida. Fiquem sentadas sem problema algum. Eu não estou falando para você ficar de joelho. Eu estou falando para você cair aos pés de Jesus. E eu oro, Pai, para que o Senhor libere sobre nós espírito de quebrantamento, arrependimento. Existe um povo que se levantou para estabelecer um padrão saudável de família. Pai, mãe, filhos saudáveis e aos pés de Jesus. Satarabaquianderema sábia, Surianderema shibia katia barababiandaraba, Forobodianderema shekia tianderema sábia. Nós te amamos, Jesus. Vai, fala isso. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Por ti eu daria a minha vida. Eu te entrego a minha vida. Meu amigo, tem alguém aqui, por favor, quebrantado? Tem alguém aqui, por favor, humilhado diante da poderosa mão do Senhor? Jovens, se levantem para serem parecidos com Jesus, e vocês serão numerosos. Se você está aqui e você ainda não entregou sua vida para Jesus, ainda não reconheceu Jesus como seu suficiente Salvador, só ergue uma das suas mãos para a gente se conhecer agora. Se você está aqui, precisa se entregar para Jesus agora. Fala: Jesus, eu me entrego. Você não precisa dar muito, você precisa dar tudo. Eu me entrego e eu dou tudo para ti, Jesus. Ninguém está te olhando, está todo mundo de joelho. É só você levantar uma das suas mãos. Eita. Chora, Carola. Nós chamamos. Pai, que esse silêncio seja um silêncio de arrependimento e não de monotonia e frieza espiritual. Que esse silêncio seja um silêncio de reconhecimento da sua presença. Se você quiser ficar de pé, você pode ficar de pé agora. Chamamos, te amamos, te amamos, te amamos. Eu te amo, Jesus. Pode dizer isso mais uma vez? Te amo. Te amo. Te amo, Jesus. Amém. Dê o seu melhor aplauso a Jesus, por favor. Você foi muito usado.
Irmãos, é extraordinário as coisas que Deus falou e confirmou aqui hoje. Eu não sei por onde começar, de tanta coisa que eu tenho que falar, e eu tenho que mandar você embora para casa, porque nosso culto acaba geralmente 9h30 da noite, né? De quarta-feira, já é 10h30, viu? Mas é a presença de Deus, né? E o avivamento, ele é medido pelas luzes que não se apagam dentro do templo. Eu quero dizer uma coisa para vocês que... Bom, quem não esteve domingo aqui, eu tenho algumas boas notícias para dar. Quem não esteve domingo, levanta a mão. Então provavelmente você não saiba que semana passada nós compramos a casa aqui do fundo, onde, glória a Jesus. Obrigado, Senhor. É nossa, mas o homem ainda está lá, não entra na casa ainda, ele tem 2 meses para sair, calma, tá bom? Nós vamos passar as crianças para lá e ampliar o templo aqui, para acomodar mais pessoas que querem buscar Jesus. Hoje eu tenho aqui na frente o pastor Sandro, sua esposa, e a igreja de Caieiras. Vieram 14 em torno, né? São muito queridos. Aí o Tom vem aqui e fala que Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, né? E tendo dado graças, o partiu. Primeiro Paulo fala: eu recebi o que também vos entreguei, porque a mensagem era compartilhar, não é isso? E Jesus compartilha pão na noite em que foi traído, quer dizer, não há circunstâncias que te impeçam de dividir. Você não pode dizer: eu não vou compartilhar hoje porque eu fui traído, porque na noite em que foi traído ele deu o pão. E quando o Tom pegou simbolicamente aquele papel e dividiu e deu o pão, ele deu para a pessoa certa dentro desse ambiente. Porque o pastor Sandro veio até aqui junto com a sua família, sua esposa, vem cá. Porque eles decidiram e oraram ao Senhor e decidiram partir o pão conosco. Eles são de uma igreja de Caieiras, e essa igreja hoje se une à DNA. Hoje o pão está dividido. É de Deus. Viajaram 70 quilômetros para estar aqui, num dia chuvoso, vieram com os irmãos. Eu quero dizer, vocês comem hoje na mesma mesa que nós comemos. E se há alguma abundância, essa abundância é para ser dividida com vocês. Mas talvez o melhor ainda está por vir, porque o pastor precisa de um obreiro nosso lá, de um pastor da DNA, para poder cooperar e de forma interinamente estar lá servindo aquele povo, aquele rebanho, com o mesmo amor, dividindo o que recebemos do Senhor. E hoje eu vou compartilhar com ele o melhor pão que essa casa tem. E eu gostaria de chamar o pastor da igreja de Caieiras, esse obreiro, junto com a sua esposa, se estiver aí. Pastor Alexandre, vem para cá. Não é fácil para mim não, viu? Não é fácil. Porque eu amo eles demais. O Ale é meu amigo há mais de 25 anos. E eu trouxe ele de São Paulo para cá e disse: nunca mais vou te dar para ninguém. Na primeira chance que tem, eu parti o melhor de mim. Aí, Tom, partiu o melhor da gente, cara.
nossa igreja, que nós queríamos fazer igreja, mas que entendemos fazer um núcleo assistencial lá na Cidade Nova. Essa semana eu me reúno com o Claudinho do Alvorada e ele vai fazer todas as reformas e nós vamos começar em menos de um mês, em nome de Jesus, não mais do que um mês, um centro assistencial na Cidade Nova. Tudo gratuito, tudo de graça, reforço escolar, pedagogos, psicólogos, advogado, agora entrou dentista, tudo de graça para a comunidade. Nós não queremos fazer igreja, nós queremos ser igreja. Ser igreja. Louvado seja Jesus. Sabe, dá um frio na barriga. Eu sinto um frio na barriga, porque não é fácil, é uma grande tarefa, uma grande missão. Mas o Senhor, Ele disse assim para Josué: Moisés, meu servo, é morto. Chegou a sua vez, chegou a sua vez. E aí pergunta, como eu vou fazer? É simples. Está vendo esse livro da lei? Medita nele, dia e noite. Vamos esticar a meditação hoje. Vamos esticar. Eu te proponho isso. Essa mensagem poderosa veio para abrilhantar tudo que Deus está fazendo nesse lugar. Eu quero que você levante as mãos para cá para orarmos por esse projeto tão maravilhoso. Vamos dividir o pão. Senhor nosso Deus, grandioso Pai, nós queremos louvar o Teu nome por esse privilégio, porque a abundância de um se faz na falta do outro, e assim houve igualdade. Se Paulo entregou o que ele recebeu, dando o exemplo, e Jesus deu o pão na noite que foi traído, como nós poderemos ficar alheios à necessidade da igreja de Caieiras, da DNA Caieiras? Por isso, meu Deus, nós queremos investir, não pouco, ao máximo. Esse casal que está indo para lá, que irá para lá, vai debaixo de muito amor, muito carinho, e vão fazer muita falta aqui, entre os pastores dessa casa. Mas eu sei que dividindo, o Senhor há de fazer superabundar em toda boa obra. Nada vai faltar. Eu louvo o Teu nome, Pai, por tudo que o Senhor fez, por essa mensagem gloriosa. Obrigado, Pai, por tudo que tem sido ministrado sobre a generosidade. É isso que queremos viver num ano em que tivemos uma palavra profética. Este é o ano. É ano de resplandecer em justiça, atos de justiça. Queremos tributar ao órfão, à viúva, ao pobre, ao necessitado, ao desvalido, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Dividir o que temos. Deus, quando o Teu servo, o Tom, estava enfermo hoje, eu pensei, acho que vou precisar pregar. E fui ler a Tua palavra. E eu li algo que dizia, eu estou enviando 70, de 2 em 2. Mas a primeira missão dos 70 é entrar numa casa e deixar a sua paz lá. A primeira missão é dividir o pão. Depois vão anunciar a mensagem. Primeiro vão trabalhar pela paz da casa em que estão. Depois vão anunciar a mensagem, curar os enfermos que nela houver e dizer, é chegado a vós, ou está bem próximo de vocês, o reino dos céus. Porque os 2 que foram enviados para a cidade trazem a mensagem. Eu vim antes e ele vem depois. Eu vim antes, nós viemos antes, mas ele está vindo aí. E o que podemos dizer para Itu, o que podemos dizer para Caieiras, é que nós viemos antes, mas vem um após mim. Do qual não sou digno de abaixando desatar as sandálias de seus pés.
Que momento célebre, Senhor. Muito obrigado. Quero despedir o teu povo em paz e segurança. Eles saem daqui com esse apelo: compartilhar é melhor do que ganhar, servir é melhor do que ser servido, ser o último é melhor do que ser o primeiro. É assim que o Senhor nos ensina. Então nos leve em paz e segurança. Senhor, a vontade é continuar esse culto, mas eu tenho uma responsabilidade com essas mulheres e homens que precisam chegar cedo em casa. Então faça o que eu não posso fazer, deixar a porta da igreja para eles continuar cultuando, como eu tenho vontade de ficar aqui a noite inteira. Mas leva eles em culto, na presença. Na presença. Anda na minha presença e ser perfeito. Em nome de Jesus. Que o maravilhoso amor de Deus, o grande Pai, que a graça salvífica de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que a comunhão, a consolação, a direção, a orientação do Espírito Santo da nova e superior aliança esteja com toda a igreja de Deus por toda a face da terra. E se você faz parte de um povo que aprendeu a compartilhar, diga bem forte: amém. Amém. Diga: eu creio. Deus abençoe a sua vida. Dá um abraço no seu irmão. Vá na paz do Senhor Jesus.